O setor sucroenergético está operando numa equação que não fecha. Custo de produção subindo, preço do mercado pressionado e insumos críticos com disponibilidade incerta. Diesel, fertilizantes, ácido sulfúrico, enxofre, PAC. Cada um desses itens acumulou pressão de custo ou de abastecimento dos últimos ciclos. Nesse cenário, a decisão sobre qual insumo químico usar deixou de ser uma escolha técnica de laboratório e virou uma decisão estratégica com impacto direto na rentabilidade da usina. Hoje, vamos conversar com Michele Shibata, diretora técnica da DND Química, sobre como a substituição inteligente de insumos se tornou uma alavanca de performance industrial. Bem-vinda ao Radar Strix, Michele. Olá, obrigada, João. Em primeiro lugar, já queria agradecer pelo convite, né? Um tema importantíssimo. Nós atuamos hoje aqui numa empresa de insumos químicos, né, como diretora técnica, só que nós viemos do setor, né, da indústria. Então, nós conhecemos bem lá há mais de 20 anos trabalhando no setor industrial e agora do outro lado, eu vejo que é importantíssimo e muito relevante a gente falar um pouquinho deste assunto no momento. Então, novamente, agradeço o convite aqui. Maravilha, Michele. Bem-vinda. E aí, Michele, para a gente começar o nosso bate-papo aqui no Radar Strix, nos últimos ciclos, né, do setor sucroenergético, ele acumulou essa pressão simultânea em vários insumos críticos. E essa pressão não só de preço, mas também de disponibilidade. O que mudou estruturalmente na equação de insumos químicos nas usinas brasileiras e por que esse tema saiu do radar só do laboratório e ele entrou agora em uma agenda que também faz parte da diretoria? Eu não acredito nem que mudou, né? Eu acho que a importância dele como diretoria ou como performance sempre foi relevante, mas eu acredito que agora está sendo fortalecido e realmente as usinas, né, o setor sucroenergético, bioenergético, entendendo a importância de um insumo químico. Ele deixou sim, eu acredito que cada vez mais vai deixar de ser analisado apenas como uma compra técnica, e hoje ele precisa ser tratado como uma variável estratégica de performance industrial. Nós trabalhamos sempre com performance, então é esse viés que a gente vê que as indústrias têm tomado. Nos últimos ciclos, a usina ela passou a lidar ao mesmo tempo com pressões de aumento de custo, redução de margem, risco de disponibilidade e, ao mesmo tempo, para a gente conseguir fechar um custo unitário ou melhorar a margem industrial, uma maior exigência de eficiência operacional. Então, todos esses insumos que você mencionou, enxofre, ácido sulfúrico e outros produtos, têm se tornado cada vez mais crítico e impactando as margens das usinas. Nós víamos muito esses itens, né? Ácido sulfúrico e enxofre eram commodities estáveis. Então, comprava-se somente pelo preço, pelo histórico de fornecedor. Então, era uma rotina pré-estabelecida. Agora, quando existe essa oscilação e nós precisamos fechar a margem, nós precisamos falar em eficiência. E aí sai dessa pergunta, né, de qual que é o produto mais barato e agora o que é o menor risco operacional, o que traz mais estabilidade no resultado. Por isso que ele sai dessa agenda de laboratório e ele vem para a diretoria, porque a escolha errada de um insumo, ela pode comprometer a eficiência, ela pode gerar retrabalho, aumentando perdas, afetando qualidade de produto e até limitar a produção. E, por outro lado, a substituição bem conduzida, ela pode ser uma alavanca e ela é uma alavanca real de ganho industrial. Então, acredito o seguinte, nós precisamos olhar esse tema sempre pela ótica de gestão técnica com impacto financeiro, eficiência e estabilidade de processos. Então, é isso que a gente pensa, a escolha do insumo, ela precisa sim fazer parte, cada vez mais ela tem feito, da estratégia de performance da usina, não apenas de rotina de compras. Que legal, Michele. Bem interessante isso que você traz, né? E esse final se resume muito bem, né? Deixar com que compras fique olhando somente o preço, mas sim com que ele entenda de fato o que vai performar melhor no processo, o que de fato tem esse retorno financeiro e esse valor agregado junto a esse insumo. E aí, Michele, indo para a nossa próxima pergunta, né? Quando uma usina decide, né, ela substituir um insumo que às vezes já está consolidado, né, como o PEC no tratamento de água ou o ácido sulfúrico no controle microbiológico, ela está assumindo esse risco, né? Ela tem um certo risco ali quando ela vai fazer essa troca. E aí, quais são os critérios que precisam estar validados, né, antes dessa decisão ser tomada? E o que diferencia uma substituição bem fundamentada de uma troca motivada somente por preço? João, toda substituição de um insumo químico, ela tem um risco técnico. Por isso que ela não pode ser conduzida apenas pelo menor preço de compra.
Porque há um risco técnico, há um risco de performance. Então, assim, eu vejo que o primeiro ponto é a gente separar preço de custo. Então, um produto pode ser mais barato na nota fiscal, mas ele vai exigir uma dosagem maior, ele vai gerar instabilidade, ele vai gerar perdas, redução de qualidade, né? E vai ficar mais caro no resultado final. Então, antes de recomendar uma substituição, eu vejo com muita importância a gente considerar alguns critérios, fazer um teste, começar com um teste de bancada, né? A gente vê realmente essa eficiência comparativa, a compatibilidade com o processo existente, porque nós que viemos de usina, cada safra é safra, cada dia é um dia diferente, a matéria-prima muda, a condição climática muda, então a gente precisa avaliar e ter a certeza, né? Entender o comportamento na condição real de operação, né? O impacto sobre os principais indicadores industriais do processo seguinte, a segurança operacional. Então, assim, por exemplo, eu vou ver um produto no tratamento de caldo, eu preciso ver o todo, ver a clarificação, qualidade do caldo, ver desde a matéria-prima ao produto final, a interferência nas etapas seguintes. Então, assim, a substituição bem fundamentada, ela tem uma linha de base. A gente precisa ter uma linha de base. Eu entendo que o processo está operando hoje, tem um consumo hoje, um indicador, uma perda, e depois a gente testa com um substituto e vai acompanhando em campo esses indicadores. Isso é muito importante, né? Desde de fazer um teste de bancada para definir o melhor produto e aí ir para campo. Então, o que eu vejo? A gente não deve tratar a substituição como uma simples troca de produto. A gente deve tratar como um projeto de performance. Existe um diagnóstico, um protocolo de teste, um acompanhamento técnico, uma validação operacional e uma análise financeira. Um saving que depois eu vou avaliar esse teste. E quando existe oportunidade, a gente conecta isso com outros projetos, com automação, até para buscar a melhoria. A substituição correta é aquela que preserva ou que melhora a performance industrial. Se ela reduz custo, mas aumenta a instabilidade, não é economia, é transferência de problema. Então, precisamos avaliar o todo. Legal, Michele, muito boa essa sua explicação. E aí, indo para a nossa próxima pergunta, né? A DND ela desenvolveu um antibiótico natural, sem residual e sem geração de resistência bacteriana. Para uma usina, né, que seca a levedura, essa característica tem implicação direta no produto final. Mas nem toda usina está no mesmo momento, né, de decisão. E eu queria entender, né, para qual perfil operacional essa substituição faz sentido agora e quais são as condições que precisam estar atendidas para o resultado de fato aparecer, esse resultado que a gente está conversando aqui bastante. Sim, né, a gente está em lançamento, em testes, né, agora partindo para teste de campo desse antibiótico natural. E como você diz, ele faz muito sentido quando uma usina ela não busca somente, o que é de muita importância, um controle microbiológico, mas também pensando na qualidade final, segurança de aplicação, de produto, etc. Então, para uma usina que seca a levedura, por exemplo, a ausência de residual e a não geração de resistência bacteriana, ela tem uma importância muito grande. Isso porque o produto final, ela deixa de carregar uma preocupação associada ao uso de antibióticos convencionais, aos antibióticos sintéticos, né? E o mesmo raciocínio, então assim, a gente falou em fábrica de levedura, mas esse mesmo produto natural, ele é importantíssimo, por exemplo, para usinas que produzem etanóis especiais, né? Um orgânico, um neutro, extra neutro, grade B, onde a gente fala que sabe que esse etanol ele é utilizado para bebidas, para cosméticos, e isso onde a qualidade, a rastreabilidade e exigência de mercado tem um peso relevante na decisão. Agora, também, né, da mesma forma, não é uma solução que deve ser aplicada e sem critério para o resultado aparecer. Você falou de condições que precisam ter para ser atendida? Sim. Né, nós precisamos da mesma forma entender a faixa operacional, por exemplo, de pH, precisa ser compatível a esse antibiótico que nós estamos trabalhando, né, e em testes nós já vimos que ele consegue trabalhar num pH mais elevado, o que ajuda também, né, nessa crise de ácido sulfúrico, vai ser com certeza um fator importantíssimo, né. Então o processo ele precisa ter um controle microbiológico adequado, a dosagem ela precisa ser disciplinada, e quando o processo está muito instável, com variações severas, a gente precisa primeiro entender
o processo, estabilizar o processo para que a gente conduza também esses testes, né, que eles possam ser efetivos. Então, hoje, o que eu vejo, né, esse produto novo da DND, o antibiótico natural, né, e hoje nós já temos o nome definido, né, que é o nosso Ontox, ele é uma excelente alternativa quando ele entra dentro de uma estratégia técnica bem conduzida. Novamente, não deve ser visto apenas como um substituto de produto, mas sim como uma estratégia de qualidade, eficiência fermentativa, inclusive, e segurança de produto. Então, a decisão correta é olhar o processo como um sistema. É isso que a gente sempre trabalha, né? Produto químico, condição operacional, monitoramento, e é isso que vai garantir que a gente seja efetivo nesse produto. Maravilha, Michele. E aí, Michele, a gente está também, né, conversando aqui, principalmente essa questão de custo e tudo mais. E existe um custo de insumo que a maioria das usinas ainda não calcula, né? Que é essa variabilidade de dosagem. Dosagem manual, sem proporcionalidade à vazão e à temperatura. Acaba gerando esse desperdício, né? Que não aparece numa linha de custo, mas aparece como uma perda de eficiência inexplicável, né? Como a automação de dosagem resolve esse problema e qual que é a ordem de grandeza do que está sendo desperdiçado antes dessa transição? João, vamos falar dosagem de produto de insumos químicos, principalmente quando a gente fala açúcar e etanol em especialidades, ainda é manual. Né? A gente pode falar que o setor praticamente ainda faz dosagens manual. E era uma dor que eu sentia, né, quando eu estava do outro lado. O que eu vejo, né? A gente tem que parar de enxergar novamente, né, um insumo como uma nota fiscal e começar a enxergar esse custo de variabilidade. Quando uma dosagem é manual ou é fixa, ela não acompanha a realidade do processo. Então, a vazão varia, a temperatura varia, a carga microbiológica varia, a operação ela não é contínua. Esse era o sonho, é o nosso sonho, ter uma operação contínua, mas não acontece. Então, o produto também não pode ser aplicado como se o processo fosse constante. Isso gera alguns problemas. Alguns momentos existe uma sobredosagem com desperdício direto de produto e que também pode acarretar algum problema em eficiência e em qualidade, e outros exigem subdosagem, que com perda de eficiência, instabilidade, perda de qualidade. Isso, para mim, é desperdício. Porque nós vamos estar desperdiçando o produto em si na dosagem, mas a gente também vai ter um desperdício de todo o custo operacional que nós estamos fazendo, tendo um problema de eficiência ou qualidade de produto. Então, como você falou, o desperdício, nesse caso, ele não aparece claramente como uma linha contábil, por exemplo, Sim. mas ele aparece como um consumo específico elevado, como uma perda de eficiência, uma variação de qualidade, uma necessidade maior ali de correção. A automação, ela muda essa lógica. Quando a dosagem ela passa a ser proporcional à vazão, à temperatura, outros parâmetros, a aplicação ela fica mais precisa, repetitível, rastreável, e a usina ela passa a dosar o necessário no momento certo e na condição correta. E na prática, então, a automação ela reduz o desperdício, ela melhora a estabilidade e ela dá previsibilidade ao resultado. E para mim esse é um dos maiores ganhos. A gente sai da dosagem por hábito e entra na dosagem por performance, fora a segurança operacional, que a gente tira da mão da operação. E quando você fala em um número de redução, né, nós estamos iniciando esse projeto, mas dentro do que a gente trabalhou nas usinas, o que eu falo para você hoje é o seguinte: no mínimo, de 2 a 5% a gente vai ganhar somente tirando desperdício. É bastante considerável, né? Visto pelo volume que geralmente as usinas acabam utilizando. E legal isso, né? Porque de fato você começa a mostrar que não só a substituição de produto também acaba já tendo a sua comprovação financeira acertada, mas também essas automações auxiliando aí no dia a dia do processo, né? E aí, Michele, para a gente ir para a nossa última pergunta aqui do bate-papo do Radar Strix, para um diretor industrial, né, que ele precisa aprovar internamente esse orçamento para essa revisão de portfólio de insumos, né, seja para substituir, seja para ter uma automação de dosagem, qual que é o raciocínio financeiro que sustenta essa decisão e como se constrói o número que justifica essa mudança, né? Principalmente, justamente por conta desse investimento que ele precisa fazer, às vezes ele está olhando muito no custo e pouco nesse retorno que ele consegue trazer aí com esse ganho. Sim, exatamente. Eu vou trazer até para você uma visão, né, até como uma diretora industrial, né, que nós já tivemos desse lado. Para construir, para provar uma substituição de um insumo ou uma automação de dosagem, o diretor ele precisa enxergar um número completo.
E esse número ele não pode nem deve considerar apenas o preço do produto. Quando a gente brinca que o barato sai caro, ele sai caro, sim, muitas vezes. Então, o business case, ele precisa partir do custo atual, quanto a usina consome, qual é o custo por tonelada processada, por metro cúbico, por sacos de açúcar, qual é o consumo específico, quais são as perdas que estão associadas à condição atual. E depois nós comparamos com o cenário proposto, o novo insumo, a nova dosagem, a menor variabilidade, o menor retrabalho, o risco operacional, o saving que a gente vai ter em ganho de eficiência, em redução de variabilidade e ganho de qualidade. Então, todos estes parâmetros, ele precisa constar nesse saving, não só o preço, para que a gente consiga mostrar realmente o benefício. Então, muitas vezes nós pensamos que vai sair mais caro, não. Né? A conta ela precisa incluir, por exemplo, o custo direto do insumo, produto atual versus o produto substituto, considerando a dosagem real e não apenas o preço unitário. E a ineficiência, que a gente já falou, né? Perdas, variação de qualidade, instabilidade de processo e o ganho da gestão, né? Automação, rastreabilidade, padronização de dosagem, previsibilidade. E quando a gente fala em previsibilidade, é previsibilidade em tudo, tanto na produção, na qualidade ou até mesmo no consumo de insumo, né? Então, quando a gente coloca esses blocos na mesa, a decisão ela deixa de ser uma discussão de compra e passa a ser uma decisão de performance industrial. E assim, e o modelo de implementação também é importante. A DND hoje nós estamos trabalhando com um modelo de comodato. Isso Legal. também era um impacto muito grande, né? Porque as usinas elas são cobradas por redução, mas a gente sabe que o investimento, o CAPEX para isso, para o insumo, ele é muito difícil. Então a gente precisa transformar, né, essa decisão aí em CAPEX. E aí, a parte da solução estruturada nós estamos levando como OPEX vinculada ao uso, ao fornecimento ou ao projeto técnico. Né, o que facilita uma aprovação interna, principalmente quando o retorno está associado à redução de consumo, eficiência e estabilidade. Então, para mim, assim, é uma lógica até simples, né? A decisão, ela precisa ser paga no processo. Com Né? certeza. Se a solução reduz desperdício, melhora a qualidade, estabiliza a operação, diminui o custo por tonelada processada, ela deixa de ser custo e passa a ser uma alavanca de resultado. Acho que basicamente seria isso que eu levaria hoje, que teria que ser a visão de uma diretoria. Legal, muito legal, Michele. Bom, agradeço, tá, por participar aqui do Radar Strix. E legal isso que você traz para a gente, porque o mercado ele mudou, mas a gente está se adaptando de uma forma até mais benéfica do que simplesmente, tipo, ficar muito em cima do que acaba trazendo, né? As estabilidade, alguma coisa que... E a gente começa a entender que isso, de fato, é uma decisão técnica, é uma decisão estratégica e é uma decisão financeira com um retorno muito bem calculado e, obviamente, que a DND tem toda essa expertise para trazer isso para o cliente. E aí, Michele, deixo aqui as suas últimas palavras para falar aqui com o nosso telespectador. Bom, novamente aqui agradeço o bate-papo, convido a todos aí a conhecer nossas soluções, como nós falamos aqui, a gente trabalha muito com performance e é o que a gente quer continuar a levar para o setor, né? Acho que o buscar o resultado, buscar a eficiência é importante, não deixou de ser importante e ela precisa ser cada vez mais vista. Então, convido a todos aqui para que conheçam as nossas soluções. Obrigado, Michele, novamente. E para você que acompanha a Strix e quer aprofundar essa conversa, nós transformamos essa conversa em um material executivo completo. Então acesse o link que está na descrição desse vídeo para baixar o documento diretamente no nosso site. Pois o YouTube é só o começo, então inscreva-se no canal e acompanhe a Strix para continuar recebendo inteligência estruturada sobre decisão industrial no agro. Até a próxima!